Vamos falar daquele assunto da vacina da dengue? Sim, suspensão da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan, depois de registrados casos de reações e 2 mortes suspeitas. Lembrando que isso diz respeito apenas ao grupo de saúde, que quando a gente fala de vulnerabilidade, todos os grupos se importam, tá, gente? Não tem nada a ver com apenas o grupo, mas é que é um grupo específico, tá? Aquilo que já é aplicado na rede para crianças, adolescentes, essa vacina continua sendo aplicada, vai tudo muito bem, obrigada, tá? A gente está falando da vacina do Instituto Butantan. O Ministério da Saúde já disse que está acompanhando de perto essa situação, mas a gente quer avançar, a gente quer compreender, assim, que tipo de adversidade é essa e por qual motivo isso não apareceu nos testes, por exemplo. Nós estamos aqui em tela já com a nossa convidada, a médica infectologista Luana Araújo. Doutora, maravilhoso tê-la com a gente. Pena que o assunto é adverso, mas é sempre bom aprender contigo. Dúvida bem básica. Esse tipo de reação, em teoria, não era para ter aparecido já naquela etapa de duplo, cego, randomizado e todos os testes feitos em vacina? Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia. Prazer estar aqui. Há muito tempo que nós não conversamos. É, é verdade, a gente tem aqui um caso não, né? 42 circunstâncias, principalmente, 3 delas bastante graves, que são consideradas inesperadas, porque elas não apareceram em todos os testes feitos de todo o processo de desenvolvimento da vacina, que incluiu a testagem em cerca de 16 mil pessoas. Então, a gente tem um contingente grande que participou, mas que não foi observado esse tipo de reação. Então, se vocês prestarem atenção, ontem foi mencionado isso de uma maneira muito clara na coletiva do Ministério da Saúde, que esses eventos foram inesperados. Mas veja, até um certo ponto, é isso que acontece mesmo quando esses produtos vão ao mercado, e é por isso que a gente faz essa farmacovigilância de uma maneira muito ostensiva, sensível e assertiva, porque pode ser mesmo que apareça coisas que a gente não viu acontecer nesse contingente, embora grande, um pouco menor do que quando uma vacina de fato está no mercado. Então, isso justifica, né, historicamente, o fato da gente ter esse processo tão aguçado de vigilância e que nos permite chegar aqui nesse momento agora e dizer, olha, precisamos parar e olhar isso de uma maneira mais aprofundada, porque tem alguma coisa que a gente não estava enxergando direito. Ou pode ser que tenha, né? E sobre essa diferença, para a gente deixar bastante claro para quem nos assiste, né, bem entendido, que uma coisa é a vacina do Butantan, que deu esse algo inesperado no caminho, e outra coisa é aquela que já é aplicada, né, na rede pública e que crianças e adolescentes tomam, inclusive, porque com essa vacina, ela tem, eu não sei, diferenças técnicas ou esse vírus atenuado é diferente. A gente está falando de outra tecnologia, né, doutora? A gente está falando de 2 vacinas que trabalham com vírus atenuados, né? Eles estão ali enfraquecidos e é por isso, inclusive, que eles têm restrições de aplicação, né? Não podem ser feitas em gestantes, idosos ainda estão sendo estudados numa perspectiva à parte, imunossuprimidos não devem fazer. Então, as duas carregam essa tecnologia que é bastante eficaz, mas tem suas limitações. Mas a grande diferença aqui é que elas são fabricadas por fabricantes completamente diferentes e uma delas tem 2 doses e hoje é ofertada tanto no sistema privado quanto no sistema público, só que no público apenas para crianças entre 10 e 14 anos, que é a vacina da Takeda. E outra coisa completamente diferente, que é o objeto do que a gente está observando agora, é a vacina de dose única aplicada no SUS, inicialmente para profissionais de saúde, e em algumas cidades isso se expandiu um pouquinho para um grupo maior, mas inicialmente em profissionais de saúde, que é a vacina do Butantan. Então, quem fez a vacina da Takeda, que é essa vacina em 2 doses, não tem nenhuma razão para ter qualquer preocupação com o que está acontecendo agora. Esses efeitos colaterais de vacinas, eles são muito comuns. Bom, todos nós, quando tomamos uma vacina, às vezes acontece, uma pessoa tomou a mesma vacina que a outra. Ah, teve um efeito a mais, aí tem quem diga, em mim não aconteceu nada, na outra pessoa aconteceu. Isso é o cenário habitual, né, doutora? O que exatamente pode ocorrer, chamar a atenção a ponto de olharem, opa, vamos interromper isso aqui que a gente tem que observar o que está acontecendo. Isso é o nosso histórico, né? Eu acho que desde criança ou das outras gerações que a gente tem essa aplicação bastante variada de vacinas, a gente sabe que pessoas têm reações diferentes umas das outras às mesmas vacinas e está tudo bem. Não significa mais proteção, menos proteção ou um risco diferenciado.
Isso é do processo como um todo. Agora, neste caso, como é que a gente faz? A gente compara aquilo que a gente está observando com aquilo que foi visto nos estudos. Então, se a proporcionalidade de eventos diferentes é maior naquilo que a gente está vendo na aplicação prática do que aquilo que foi visto nos estudos, isso precisa acender um alerta. Então, se a pessoa tem mais, neste caso, sintomas que podem ser associados a um quadro de dengue, e isso não foi visto nos estudos naquelas 16 mil pessoas, a gente precisa parar e entender o que está acontecendo. Se isso representa algum tipo de ameaça real, se não representa. Agora, veja, a mínima possibilidade disso estar ligado à vacina já faz com que esse sistema seja paralisado para que isso tudo seja investigado de uma maneira mais profunda. E é fundamental que as pessoas entendam isso, porque a gente ainda lida com uma desinformação gigantesca sobre outras vacinas. Vacina do HPV, vacina da Covid, as pessoas associando a quadros graves, AVC, câncer, isso e aquilo. E é claro que isso não acontece, porque se isso acontecesse, a gente teria o mesmo evento que estamos vendo agora, que é a de paralisação do sistema para uma investigação mais profunda. Então, é muito importante que as pessoas entendam como funciona esse sistema de farmacovigilância e o quanto que ele nos protege mesmo que a gente não saiba que ele existe. Então, isso talvez seja um grande aprendizado desse momento agora também. E para isso servem os fiscalizadores, bom, a própria Anvisa, né, fazendo esse trabalho de habilitar uma vacina ou não. Doutora, por fim, como eu já perguntei coisas técnicas aqui do assunto, eu vou trazer uma coisa mais genuína, que parece bobo, mas que tem um tantão de gente que, na pandemia, o que a gente ouvia, as pessoas diziam assim, como assim? A vacina vai colocar um vírus em mim? O que é isso? Mas eu vou receber um vírus? Ô, gente, a vacina é assim mesmo. Então, doutora, por favor, só explica pra gente esse beabá, que sim, meu senhor, minha senhora, desde que o mundo é mundo, a vacina coloca um vírus atenuado, diferente nas pessoas. Pode explicar isso pra gente, por favor, doutora? Claro. A vacina, na verdade, ela é uma forma de ensinar o nosso corpo a se defender sem que ele precise passar pelo estresse da doença. Acho que isso é a coisa mais importante. E pode acontecer desde a gente utilizar nessas tecnologias só o esqueleto do vírus, que é o que acontece quando a gente usa o vírus inativado, seja quando a gente usa, por exemplo, um vírus atenuado, quer dizer, um vírus enfraquecido, que é muito estimulante para o nosso sistema imunológico, mas que não causa doença na maior parte das pessoas, portanto, pode ser bastante aplicada, mas tem suas restrições, não pode ser feita para aquelas pessoas cujo sistema imunológico está enfraquecido, porque neste caso, mesmo fraquinho, o vírus pode eventualmente causar doença, então ela é um pouquinho mais restrita, seja, por exemplo, pelas instruções do mRNA, que é uma outra tecnologia que a gente utiliza para ensinar o nosso sistema a se defender daquela receita, né, que ele aprendeu ali, do bicho que é feito por aquela receita. Então, a gente tem várias, tem por proteína, tem várias tecnologias que ensinam o nosso corpo a se defender sem que ele precise passar pelo estresse da doença e pelos riscos que a doença de fato traz. E vacinas salvaram milhões de vidas ao longo das últimas décadas, continuam salvando, não só salvam as vidas, como poupam o sistema de saúde, como preservam a qualidade de vida das pessoas. Então, é uma tecnologia, ou são tecnologias de produtos extremamente utilizados, seguros e importantes para todos nós. E viva a ciência, viva a tecnologia, a área médica. Doutora, muito obrigada, hein? Luana Araújo, médica infectologista. Obrigada, até.